Seja bem-vindo ao Paternal Cast. Esse é o podcast do Alexandre Paternal, onde a Vanessa Silva também faz parte. Se apresente aí, Vanessa. Olá, gente. É muito bom estar aqui com vocês. E eu creio que vai ser um tempo extraordinário. Então, fique aí conosco. Nós vamos falar um pouquinho para o público que nos acompanha, como é que foi a nossa trajetória, o nosso chamado. Vamos contar também para eles um pouquinho de como Deus nos trouxe até aqui para liderar a Yada Church e falar de tudo que é essa visão incrível, extraordinária que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração. E não poderia ser diferente. Eu quero dizer que, já te falei isso aqui no bastidor, mas dizer que é muito bom caminhar com você, caminhar ao seu lado, desfrutar da vida contigo, do ministério com você. Eu sou muito feliz por ser seu esposo e poder ter uma auxiliadora idônea para compartilhar comigo essa jornada, viu? Uau! Tá vendo, né, mulher? É isso aí. Muito obrigado, querido. Eu sei que Deus fez algo poderoso na nossa vida, então não tem como a gente ficar calado, né? A gente precisa ecoar, a gente precisa reverberar, a gente precisa falar. E é por isso que nós estamos aqui, no Paternal Cast. Sem sombra de dúvida. O nosso objetivo nesse podcast é falar necessariamente de tudo que Deus tem posto no nosso coração nos últimos anos. Nós vamos desenvolver os assuntos, os temas, a visão que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos falar de vida com Deus, de relacionamento com Deus, vamos falar de inteligência emocional, vamos falar de empreendedorismo. A essência desse podcast é necessariamente a nossa jornada de transformação, o nosso processo de transformação. Eu particularmente, Vanessa, não sei você, mas eu tenho um apreço especial. Eu me sinto muito mimado por Deus, e como você sabe, de vez em quando eu falo lá em casa, né? Eu sou muito abençoado, me sinto muito abençoado, e por causa disso a gente quer transmitir, a gente quer transbordar, compartilhar aquilo que Deus tem posto no nosso coração. E eu quero, para a gente desenvolver um pouco mais, passar aqui a bola para você. Ah, é? Pedir para você contar aí a nossa história, o início da nossa história, como a gente se conheceu, como é que nós chegamos até o nosso casamento. Conta aí para o pessoal que está nos ouvindo. Então vamos lá, prepare o seu coração, fique atento, porque é uma história surreal. Bom, gente, é o seguinte, eu tinha já 18 anos para 19 anos, e eu estava vivendo uma fase bem desafiadora, né? E foi quando eu decidi voltar para Jesus de uma vez por todas, sem ficar aí oscilando, ou, como diz aí, no muro, né? Mas o muro já é do diabo. Enfim, e eu comecei para a igreja e fui participar de um retiro espiritual, né? Talvez você já tenha participado de um. E aí, nesse retiro, eu conheci uma moça, que o nome dela é Thaís, que, por incrível que pareça, era a irmã do Alexandre. E aí, a gente estava tendo um tempo de devocional, né? E a Thaís compartilhou e falou assim, olha, eu gostaria que orasse pela vida do meu irmão, né? Que está passando uns desafios. E quem pode orar? E aí, sem eu saber, eu falei, eu vou orar. Eu posso orar pelo seu irmão. E eu comecei a orar pela vida do Alexandre, sem nem saber quem era ele, né? E a nossa história, na verdade, ela é regada por esse caminho da oração, né? Por esse caminho de se colocar diante do Senhor. E aí eu comecei a orar pela vida do Alexandre e comecei a falar, Senhor, transforma a vida desse homem, né? Dá uma esposa para ele, né? Prepara tudo. Mal eu sabia que seria eu. Então, preste atenção, viu? Aquilo que você ora, Deus está ouvindo. E Deus faz. Sempre pastora querendo dar uma pregadinha. Não adianta, né? Pois bem, passou-se os meses. Um dia eu estava na igreja e o Alexandre chegou na igreja e eu olhei ele. Eu falei, interessante, né? Bonito esse rapaz. E passou. E aí, como eu falei, estava passando essa fase desafiadora, eu comecei a trabalhar na Telefônica. Você que é de São Vicente, você vai conhecer aqui. E ali minha mãe falou, você vai precisar trabalhar. E aí eu fui trabalhar, fazer cafezinho, ser faxineira, lavar os banheiros. E o Alexandre, um belo dia, chegou ali para ser o porteiro. Ela era a faxineira e eu o porteiro da Telefônica. Telefônica. Na época era Telefônica. Será que a empresa estava segura? Eu acho que não. Pois bem, aí quando eu vi o Alexandre, eu já estava trabalhando lá. Certo.
né? E aí você chegou lá para fazer entrevista, se eu não me engano. Com o cabelo na 2. É. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, é o rapaz da igreja, é o rapaz que eu orei, mas eu fiquei quieta, né? E ali a gente começou a conversar. E aí eu falei que eu estava estudando enfermagem, e aí o Alexandre foi me buscar, né, na escola, e a gente começou ali a conversar. Enfim, o Alexandre disse para mim o seguinte, Vanessa, eu e você, a gente já bateu a cabeça, a gente já viveu muitas coisas no mundo, longe de Jesus, e se a gente for ter algum relacionamento, a gente precisa fazer da forma correta. Como sempre, intencional e direto. Assim é você. E aí o Alexandre disse, eu não vou ficar com você, eu estou doido para te agarrar, mas a gente precisa namorar, né? Fazer as coisas certas. Você quer namorar comigo? Logo, o que eu fiz? Disse sim. Faz um efeito aí. Isso. Disse sim. E aí a gente começou a namorar, namoramos 1 ano e... 1 ano e meio. Ele é melhor nas datas. 1 ano e meio, nos casamos, e aí começamos a ver uma jornada mais profunda em Deus, de transformação verdadeira e genuína. Eu costumo dizer que os nossos primeiros anos, como da maioria dos casados, penso eu, foi bem desafiador e eu era o problema maior em casa, né? Mais arrogante, orgulhoso, soberbo, machista, queria tudo do meu jeito. Até que Deus, então, foi tratando por intermédio da oração e da intercessão dela. A gente, então, ficou ali até 2010, 2011, foi quando eu machuquei o joelho, né? Precisei fazer a cirurgia no joelho. Foi onde eu entrei num processo de transformação profunda, porque eu não tinha o que fazer, estava com o joelho lesado. Então, li muito a Bíblia, fiquei com meus 4 amigos, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Mas deixa eu falar rapidinho algo interessante. Acho que você vai lembrar, né? Quando você se machucou, e aí chamaram a ambulância, enfim, aí eu precisei ir lá. E aí dentro da ambulância o Alexandre começa a falar, né? Deus está falando comigo. É verdade. E eu falei, para de loucura, tu está delirando por causa de tanta dor, né? E dentro da ambulância você dizia, não, Deus está falando comigo, que esse vai ser um tempo que Deus vai me tratar. Deus vai tratar comigo. Deus vai tratar comigo. E eu falei, eu acho que ele está delirando. Né? Mas literalmente era Deus falando com ele. E Deus usou esse tempo mesmo para tratar seu coração. Foi o processo. Aí eu fiquei 2011, 2012, afastado do trabalho, né? Foi. Recebendo pelo INSS, né? Fiz a cirurgia, foi um tempo onde eu definitivamente me converti e passei não só a buscar o Senhor com aquela culpa, né? Muitas vezes a gente busca Deus só com culpa, né? Mas passei a buscar de verdade. O nosso casamento foi ajustado, foi aonde eu recebi o chamado de Deus, foi onde eu comecei a perceber que Deus estava querendo usar a nossa vida como pastores, como líderes espirituais. Uma coisa interessante, falando já um pouquinho da transição do nosso chamado, eu lembro que quando eu recebi o chamado ministerial, eu estava lendo a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versos do 11 ao 16, e está escrito lá, não deixe que ninguém menospreze o fato de você ser jovem. Antes disso, torna-te padrão aos fiéis, no amor, no comportamento, na palavra. E eu lembro que me veio uma convicção tão forte de que Deus estava me chamando para o ministério. Eu não falei em línguas, eu não pulei, não profetizei, eu não chorei. Não foi assim nada tão pentecostal. Sim. Mas uma convicção forte. Deus me chamou, eu tenho um chamado ministerial. E a partir disso, eu lembro que eu fui procurar o nosso pastor e eu disse para ele, pastor, eu creio que Deus está me chamando. E a primeira pergunta que ele me fez foi, você gosta de ler? Aí eu disse, não. Aí ele falou, pois é, então você vai ter que gostar, você vai precisar aprender a gostar de ler. E eu dentro de mim fiquei pensando assim, cara, nada a ver, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu só vim falar que eu fui chamado para o ministério e ler. Mas ainda assim eu decidi obedecer meu pastor e passei a ler forçado. E um dos primeiros livros que eu li foi Ao Amado Timóteo. É um livro... Intencional, né? Pois é, interessante isso. Eu não lembro se na época foi premeditado, mas é um livro onde pastores mais velhos escreviam cartas para pastores mais novos. Olha, como você deve se comportar, eu já passei pela sua fase.
Então foi aonde eu descobri a vocação, onde eu percebi que Deus estava me chamando. E lembra que as nossas conversas em casa, às vezes, era se Deus também tinha chamado você. Sim. Porque a gente fazia parte de uma comunidade que não reconhecia o ministério feminino, o ministério pastoral feminino. Sim. Lembra das nossas conversas? Lembro, e é interessante. Você estava falando que o pastor falou que você precisava ler, né? Enfim. O nosso contexto familiar, que fomos criados, nós não fomos incentivados à leitura, né? A buscar o conhecimento, a aprender. Então, para nós, a gente estava ali sendo levado pela vida, né? E aí, quando a gente entendeu que era importante aprender a ler, tudo começou a mudar também na nossa mentalidade. Mas, pois bem, desde criança, eu sempre ouvia as minhas tias falando, né? Você vai ser uma líder, né? Você tem carisma, você tem entusiasmo para estar com as pessoas, você incentiva as pessoas a estar junto, né? E eu sempre ficava, é verdade, parece que sim, né? Mas Deus nunca falou nada comigo. E eu sempre entendi, quando Deus une pessoas, Ele está unindo propósitos, né? Então, diante da nossa história, Deus olhou e falou, não, agora eu vou juntar esses dois, né? E vou manifestar, revelar o meu propósito específico na vida deles. Então, quando eu casei com o Alexandre, eu já tinha uma predisposição no meu coração para estar nesse lugar de liderança, para estar nesse lugar de servir as pessoas, amar as pessoas. E só intensificou quando a gente teve clareza do propósito, né? Sim. E aí foi quando eu falei, não, Deus me chamou também para algo, né? Não só ser a esposa do pastor Alexandre, né? Mas entender que eu também carrego uma mensagem poderosa, uma mensagem que alcança os corações de mulheres, de pessoas que talvez o Alexandre não iria alcançar. Então, ali ficou claro. Sim. Eu também sou chamada para viver algo sobrenatural em Deus. É tão interessante, porque quantas mulheres que também têm vocação, que também têm chamado pastoral, e vou falar mais, às vezes até trabalham mais do que o homem. Sim. E não tem o reconhecimento, né, daquilo que Deus colocou no coração delas. É óbvio que nós não estamos aqui para teologar, né, e doutrinar. O que nós estamos contando é necessariamente a nossa experiência. E eu percebi que quando você também entendeu o teu chamado, quando você começou a perceber que Deus tinha também te escolhido, eu lembro do senso de utilidade que você ficou, aquela sensação de, bom, eu não sou só sombra do Alexandre. Eu não sei, eu faço parte, eu não sei se você vai lembrar aquela nossa conversa séria na cama, lá no sertão nordestino, quando a Vanessa dizia para mim assim, tá, e eu vou fazer o quê? Eu sirvo para quê? Eu vou me anular, né? O que é a minha vida, né? E eu lembro que aquela nossa conversa era uma conversa importante quanto a chamado, porque a Vanessa tinha um senso realizador também, e ela queria viver e desenvolver o chamado, fazer alguma coisa relevante, e ao mesmo tempo tinha as crianças que eram novas. O Enzo estava com 2, 3 anos, a Vitória estava com 6 ou 7. Por aí a idade. Ok. E a gente estava numa questão conjugal. Sim. Né? A Vanessa dizia, eu vou me anular para você viver o seu chamado e eu não vivo o meu. Mal eu compreendia que eu já estava vivendo o meu chamado, Sem sombra de dúvida. Foi a maneira que a gente abordou o assunto. Eu dizia para ela, Vanessa, o teu chamado principal nesse momento é discipular os seus filhos. Sim. Né? Auxiliar nas coisas da casa. E isso não é demérito. Não eu dizia para a Vanessa, isso não é demérito. Esse é o seu chamado, é a sua vocação. E a gente... De fato, assim, eu vou reconhecer, não foi um período fácil. Não. A gente passou, quem sabe, ali uns 15, 20 dias em casa... Desconfortáveis, né? Assim. Até esse entendimento acalentar, descer no nosso coração, no coração da Vanessa. Mas, graças a Deus, ela assumiu o papel dela, a responsabilidade dela como mãe, como auxiliar, ainda pastoreando, me ajudando no ministério. E, inclusive, vale a pena a gente lembrar, fazendo aqui uma certa transição, que foi no momento em que nós fomos enviados para o ministério em tempo integral. É verdade. Então, só para recapitular, eu passo a entender o meu chamado ali, meados de 2010, 2011, a Vanessa passa a entender o chamado dela, a gente começa a se envolver numa busca por Deus, depois do casamento, depois da cirurgia, a gente desenvolve o nosso chamado na igreja local que fazíamos parte aqui, em São Vicente,
E a partir daí a gente começa a liderar células e, pela graça de Deus, a gente foi assim frutífero. Sim, a gente... Deus nos abençoou, nos ajudou e a gente conseguiu dar fruto. E começava uma célula e a gente multiplicava, eu treinava o próximo líder, você treinava. Eu tô rindo porque eu lembro que a gente começava a célula começava a crescer, e aí nós morávamos aqui em São Vicente numa casa pequena até então, né? Antes de ir pro sertão. E eu lembro que um dia a gente olhou para a cara do outro e falou, não cabe as pessoas aqui, o que a gente vai fazer, né? E aí a fala foi, vamos quebrar a parede. Mete a marreta. E aí nós quebramos, a gente tinha uma, como que se diz aquele nome? Era uma muretinha, Uma mureta. Era uma cozinha americana. Isso, cozinha americana. E aí Na quebrada, uma cozinha americana na quebrada. Aí nós quebramos, aquela parede para poder caber mais pessoas dentro de casa. E aí a nossa célula era na sala e também na cozinha junto, cozinha, né? era. Aí ali ficou cheio de pessoas. Que era conceito aberto que a gente já usava naquele período. Sem saber. E é interessante porque chegou uma época que a gente teve que tirar o rack da sala, a gente teve que tirar o sofá. Televisão a gente já não tinha, muitos anos sem televisão. Exatamente. Gente, a nossa casa era um ovo, era muito pequena, né? É isso mesmo. E assim as coisas foram fluindo assim de uma maneira tão linda. E a gente percebeu que tinha graça de Deus, a gente ia crescendo, multiplicando, a gente foi muito abençoado também pela nossa liderança no período, porque era uma igreja muito séria, muito boa. A gente foi muito bem discipulado, muito bem tratado, muito bem disciplinado. Inclusive, honro e louvo a Deus pela vida do pastor JH, pastor Reinaldo, da Comunidade Batista da Paz, que foram os pastores que nos lideraram. E então, a partir daí, houve uma construção de um prédio, de uma igreja lá no sertão nordestino, nessa nossa comunidade anterior, e os pastores oraram e entenderam que nós poderíamos ser os líderes daquela missão. E eu lembro que então um dia eles nos chamaram no gabinete pastoral e trouxeram ali a proposta, falaram do sertão. A gente orou e prontamente entendemos que Deus estava nos enviando, e foi quando em 2016... janeiro de 2016, no dia 10 de janeiro de 2016... Uau, eu falei que ele é bom nas nós datas. chegamos no sertão nordestino, fomos enviados como missionários, fomos com a nossa casa, eu, a Vanessa, a Vitória e o Enzo, e foi um período assim extraordinário. Eu quero contar uma coisa, o pessoal que nos conhece de perto, quem sabe você está nos conhecendo agora, nós temos 3 filhos, né? A Vitória, o Andrews e o Enzo. E nesse processo, quando a gente foi para o sertão nordestino, o Andrews, que é o meu filho biológico, tinha ficado na cidade. O Andrews é um filho da adolescência que eu tive, né? Que não é filho biológico da Vanessa. E eu lembro que a maior crise que eu tive naquele período era se eu deveria ir e deixar, entre aspas, abandonar o meu filho. Eu lembro que eu tive um sonho, uma visão noturna, e Deus me mostrou um caminhão cheio das coisas da mudança, a gente indo embora para o sertão, e o Andrews vindo atrás de bicicleta, correndo. Pai, pode ir que depois eu vou. Esse foi o sonho, essa foi a palavra de revelação que fez assentar no nosso coração a convicção de que nós tínhamos que ir. E quando a gente chegou no sertão, em janeiro de 2016, a gente passou alguns desafios exatamente pela espera da chegada do Andrews, né? Porque imagina, eu era um pastor no campo missionário que tinha deixado um filho na cidade de origem. Então, muitas vezes o inimigo usava isso para me condenar, para me atacar, me gerando culpa, e eu me mantive firme ali na palavra, na visão que Deus tinha me dado. Impressionantemente, para a glória de Deus, 2 anos depois, é verdade, de uma forma miraculosa, sobrenatural, né? O Andrews foi morar conosco no sertão e a nossa família ficou completa. Nesse processo, então, a gente passou 4 anos no sertão nordestino, lá em Rancharia, é um distrito de granito. A gente morava na cidade de Exu, em Pernambuco, e a gente ia 28 quilômetros para a Rancharia. Nós, mais uma vez, fomos abençoados por Deus, com muita graça, com muita unção. Erramos pra caramba, mas eu creio que a gente fez um bom trabalho. A gente, depois desses 4 anos, voltamos a São Vicente, com a igreja implantada, deixamos um outro pastor lá. Deixa só eu falar uma coisa. Antes da gente ir, eu queria voltar só um pouquinho. Antes de irmos para o sertão, é algo que, pelo menos para mim, marcou muito, acredito que para você também. A gente estava vivendo a melhor fase, né? Assim,
Verdade. o nosso trabalho, né? Financeiramente falando. Não era a melhor fase, financeiramente. Naquela época, eu acho que até que foi, né? Era, até então, Até com a então cabeça que a era, gente tinha, era, verdade. sem sombra de dúvida. E nós estávamos vivendo a melhor fase, né? Eu tenho enfermagem e depois eu fiz análises clínicas, trabalhei em laboratório. Então, eu sempre tive um sonho, né? Um desejo de trabalhar no hospital, né? Por quê? Porque no hospital você tem uma remuneração maior, insalubridade, enfim. E aí, 3 meses antes de ir para o sertão, Deus permitiu eu trabalhar nesse hospital. Né? E você também foi trabalhar? Na época eu estava trabalhando de técnico de segurança do trabalho. Isso, né? Então, a gente estava vivendo uma vida muito boa, financeiramente, trabalhando, vivendo literalmente aquilo que sonhávamos, né? E eu lembro até hoje, o último dia que eu estava dentro daquele laboratório, que eu olhei assim e veio aquela vozinha: tem certeza que você vai deixar tudo, você vai renunciar tudo isso aqui para ir para o sertão nordestino? Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E eu fiquei parada assim, olhando aquilo. E aí, uma convicção tinha no meu coração. Eu sei o encontro que eu tive, que foi com Jesus, e a transformação que Jesus fez na minha vida. Então, qualquer renúncia, qualquer coisas que são materiais, é muito pequeno diante do que Jesus fez na minha vida. E ali, eu entreguei aquele emprego, né, aquela porta de emprego ao Senhor, e nós fomos para o sertão. E assim, nós não tivemos falta de nada no sertão, né? Sim. Deus supriu todas as nossas necessidades. E assim, para aquele tempo, naquela medida, foi o melhor, né? Nós chegamos lá, nós tivemos um carro zero, que era da igreja, nós utilizávamos. Nós fomos morar numa casa nova, né? Zero também. Falando de estrutura de prédio da igreja. Prédio zero. Prédio zero. Então, assim, Deus falou: eu vou cuidar de vocês, e literalmente. Definitivamente, eu e a Vanessa, nós somos extremamente gratos à nossa comunidade de origem, porque o que nós vivemos como missionários no sertão nordestino, nós nunca vimos ninguém viver. É verdade. Nós nunca escutamos uma história como essa, de você chegar no campo missionário, no sertão nordestino, com uma casa zero, com um carro zero, com um prédio zero, com o sustento, com a remuneração garantida, preocupados no sentido de evangelizar. Então, nós vivemos assim o favor, a bênção do Senhor. E a gente não tem o que falar negativamente de toda a nossa origem, senão que o Senhor estava nos apontando para algo maior, algo mais específico, né, que é necessariamente o que a gente vive hoje. Sim. E eu queria que você compartilhasse aquela experiência, porque quando nós fomos para o sertão, nós já estávamos crescendo, vamos dizer assim, ministerialmente na nossa igreja local, né, até então. E ali a gente estava envolvido nos cultos jovens, estava pregando. E aí conta aquela experiência de se você é a brasa que sai do braseiro, certo. Lembra? Eu acho que é interessante você compartilhar. Foi um dos dias que eu estava já em crise no sertão, se sentindo sozinho. E eu estava no nosso quarto de oração, na tenda do encontro. Quem sabe a gente pode falar mais da tenda do encontro. Depois a gente conta. E em uma oração, e eu estava assim, me sentindo, né, sozinho, porque eu falei: poxa Deus, estava mó legal, mó bonito, mó gostoso lá na igreja que a gente estava. Na época eu lembro que estava chegando a quase 1000 membros, já tinha mais de 92 células. Estava grande. E a gente estava bem envolvido ali. E agora a gente estava numa igreja com 7, 10 pessoas. E às vezes só a nossa família. Eu não lembro de ter ficado só a gente, mas vai, 1 ou 2 ali. E Deus falou muito comigo assim sobre o braseiro, né? Me veio a imagem de um braseiro, carvão pegando fogo, e Deus falou comigo assim: você é como uma brasa incendiada. Ou você apaga fora do braseiro, que era a sua igreja local, ou você incendeia o sertão e esse ambiente que você está. Uau. E eu lembro que aquele dia foi uma experiência assim tão marcante, tão profunda, que me levou a definitivamente, me engajar no evangelismo, na unção do Espírito. Foi quando a gente, inclusive, começou a ver muitas experiências de cura, de milagre, profecias, gente assim sendo curada de uma maneira extraordinária no sertão. Até porque, gente, é importante a gente falar isso para vocês. Quando nós chegamos no sertão, nós tínhamos uma ótima estrutura, né?
do prédio da igreja. Então, nós não tivemos que trabalhar nesse sentido de estrutural, né? De correr atrás de mesa de som, de cadeira, essas coisas. Já tinha tudo lá. Só que não tinha o mais importante, que eram as pessoas, né? E no nosso caso, a gente precisou trabalhar bastante para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus e logo ir à igreja, né? Foi lá que eu aprendi a gostar de café. Eu também. O nosso trabalho era ir na casa alheia, tomar café verdade. e comer bolo. Café e bolo liso. Amo bolo liso, viu? É verdade, foi esse tempo mesmo, foi um tempo muito gostoso. Foi extraordinário. Então, a gente passou de 2016 a 2020 no sertão nordestino. A gente, então, volta, depois de estabelecer lá o Ministério de Louvor, tinha mídia, Ministério Infantil. A gente deixou o outro pastor e, graças a Deus, a igreja existe até hoje, está funcionando, né, fluindo. Parece que já até implantaram uma outra igreja numa cidade vizinha, então a gente é muito feliz por isso. Então a gente volta para São Vicente em 2020 e estoura a pandemia. Quando estoura a pandemia, a gente percebe que Deus está fazendo algo. Eu volto com a cabeça diferente. Né? Eu já era outro, a Vanessa outra, e a nossa comunidade aqui também já era outra. E eu lembro que a gente chegou, eu vou aqui poupar os detalhes, mas graças a Deus não teve nada assim de tão problemático. De repente você que está vendo esse vídeo aqui conhece a história nos bastidores, se tiver alguma coisa diferente do que a gente falar, pode me mandar aqui uma mensagem que eu estou disposto a retratar, se for o caso. A gente percebeu que eu não faria tanta diferença lá, eu seria mais um problema do que uma solução. Por causa do meu perfil mais arrojado, mais intenso demais, impaciente, né, precipitado em alguns momentos, e eu precipitadamente tomei a decisão de pedir a bênção dos meus pastores. E eles, pela graça de Deus, me abençoaram, nos liberaram. Foram tão nobres que mantiveram o nosso salário durante um ano inteiro, sem que a gente fosse responsável por nada na igreja. Então, mais uma vez aqui, nossa extrema gratidão. Foram muito nobres. No entanto, a gente decidiu, a gente não, né? Foi uma decisão minha. A Vanessa, no período, não gostou muito disso. Não foi bom para ela. Não foi bom para mim, mas era a decisão que eu entendia que eu tinha que tomar. E a gente voltou para o Juazeiro do Norte agora. Então, a gente estava no Pernambuco, a gente voltou para o sertão, mas agora para o Juazeiro do Norte, a fim de cumprir uma promessa que eu fiz para o meu pastor, né? Eu lembro que o meu pastor demonstrou uma certa preocupação de imediatamente a gente começar algum trabalho, alguma coisa nesse sentido aqui na cidade, e eu prometi para ele ficar fora 2 anos. Foi. E assim nós fizemos. Então passamos 1 ano em Juazeiro do Norte, aí nós nos unimos ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, com o pastor Jonathan, Vale da Benção, Missão Antioquia, assim, um homem extremamente honrado na nação, né? O homem que eu conheço que mais ora, pelo menos que eu conheço. Então, honro muito a vida do pastor Jonathan. Lá a gente aprendeu, caminhou um tempo também com o pastor Corsini, da Igreja Nova Aliança, em Juazeiro do Norte. Foi um tempo extremamente necessário, porque foi quando eu entrei numa depressão, passei 3 meses de depressão por causa dessa transição. E o pastor Corsini e a pastora Cidinha foram uma grande bênção na nossa vida, serviram nossa casa, cuidaram dos nossos filhos, da nossa família. A gente, então, volta, depois de um ano, em 2021, para Itanhaém, 21, 22, final de 21 para 22. Aí ficamos 1 ano e alguns meses ali com o pastor Júnior e a pastora Thaís, na SEM de Itanhaém, que também foi uma igreja que contribuiu muito conosco, que nos curou, que nos sarou. Pastor Júnior e a pastora Thaís, assim, foram muito importantes no nosso processo. A gente, então, voltou, liderou célula e foi extremamente necessário aquele tempo. E enquanto a gente orava e buscava entender a próxima direção, né? O que fazer. Quando, então, a gente teve a convicção de que Deus estava nos entregando, de fato, uma visão e que a gente não iria necessariamente começar uma igreja com uma denominação existente, mas nós íamos iniciar a visão que Ele tinha posto no nosso coração, que hoje é conhecido como Iada Church. Sim. Quer contar um pouquinho como é que foi esse início, esse processo? Eu quero. Eu lembro que o Alexandre falava muito, né? Não, Deus nos deu uma visão. E eu dizia, homem do céu,
que visão, vamos ficar quietinho na nossa. Vamos ficar na nossa quieto. Para quê? Não, deixa que Deus levanta outras pessoas, né? E às vezes a gente sempre faz isso, querendo fugir. E até que um dia Deus foi muito claro, né? Deus foi muito pontual. E Deus falou a cidade, né? Deus falou o nome da cidade, é São Vicente, né? E eu dizia, Senhor, pode ser qualquer outro lugar menos São Vicente. Porque eu não queria voltar para São Vicente. Até porque, né, falando um pouquinho da alma, voltar para São Vicente para mim era voltar para um lugar de dor, né? Um lugar onde, para mim, eu fui bem... Eu me permiti ser ferida, né, nesse lugar. Enfim, Deus me tratou, me curou e falou que era São Vicente. E aí, chega a nós em São Vicente. Com disposição no coração, entendendo o quê? O desafio era muito maior do que nós, né? Entendendo que na nossa humanidade a gente não dá conta. Se não fosse literalmente a direção de Deus para estar aqui nesse lugar e trazer essa transformação integral, que foi o que nós vivemos, né? E a gente fala muito sobre isso, de permitir que o próprio Deus nos transforme por inteiro, né? Sim. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. E aqui nós estamos. Foi um desafio também, porque eu nunca tinha me visto como um pastor, presidente, líder, ou implantando uma igreja com uma visão específica, até a gente liderar em rancharia, no sertão do Pernambuco. Algumas coisas aconteceram conosco lá. Eu sempre me via como um pastor missionário, com viés missionário, né? Sim. Eu tive aquela fase de querer ser famoso, de querer ser reconhecido. Passou. A vaidade. E toda vez que eu falo disso, a Vanessa fala, para que tu fala disso? É verdade. Eu falo, pra quê? Aí eu falo, minha verdade, é o meu coração, Mas eu queria. Mas é o que você sempre fala, né? Eu procuro falar para me blindar e É me a proteger, forma de me reconhecer quem eu proteger. sou de verdade. Reconhecer publicamente as minhas fragilidades é uma maneira de me proteger. Então, eu lembro que eu me via muito como um missionário, ia pregar nas igrejas e voltava para a nossa comunidade. Mas, a partir da liderança, eu comecei a perceber que tinha um viés forte, né? Eu comecei a entender de perfil comportamental. Sim. Quem sabe um dia a gente traz o assunto aqui, vai né? ser muito legal. Eu comecei a entender de perfil comportamental, inteligência emocional. Foi quando eu percebi que eu tinha, né, facilidade para liderar, para começar coisas, né? Biblicamente falando, é o dom ministerial do apóstolo, do profeta, não é? E então, a gente entendeu que tudo o que nós tínhamos vivido na nossa vida, ou seja, os primeiros anos aprofundando espiritualmente, depois a gente aprofundou nosso entendimento emocional e depois chegou a fase dos negócios, do empreendedorismo, né? Foi quando a gente começou a E é bom fazer negócio. É bom você falar da questão emocional, que para mim, Vanessa, né? O ir para o sertão foi viver exatamente o que Abraão viveu, né? Ter que cair para dentro de si, Isso. né? Ter que cair para dentro de si, entender quem você Sai da tua terra. Entender quem você é, sair, deixar suas É muletas. importante lembrar para o pessoal que está assistindo, ela está dizendo o seguinte, aquela passagem de Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, o original hebraico é cai para dentro de si, Abraão. Sim, esse texto aí é sensacional. E foi exatamente o que eu vivi, né? Ir para o sertão foi cair para dentro de mim mesma, né? Me conhecer de uma forma que eu não me conhecia, aceitar meu perfil, a maneira como Deus me fez, né? Porque às vezes a gente quer se encaixar, né, na forma do outro, quer parecer com o outro. Uhum. E foi um período, assim, para mim, que foi um divisor de águas, né? E aí a gente foi vendo que toda a visão que Deus nos deu hoje foi sendo construída na nossa história, né? Sim. De viver uma transformação espiritual, de viver uma transformação na nossa alma, entendendo a nossa identidade, entendendo por que nós estamos nessa terra, o que nós estamos fazendo nessa terra. E também depois chegou na fase do empreendedorismo, né? Foi quando a gente despontou nesse entendimento e a gente percebeu que a nossa vivência, a nossa jornada de vida de anos, que foi uma transformação integral, era, na verdade, a visão que Deus tinha encapsulado. A palavra Yada, para você ter ideia, Y-A-D-A, significa conhecer a Deus intimamente, no hebraico, é uma palavra hebraica. E quando a gente começa a entender que Deus está entregando uma visão,
a gente percebe que essa visão está encapsulada na palavra. Quando você enxerga, estuda o hebraico e vê o que significa a palavra iada, está lá a busca incessante por Deus, está a visão, está a ação. Então nós fomos transformados espiritualmente, transformados emocionalmente e transformados materialmente. Foi quando ficou claro para nós que Deus estava nos chamando, nos comissionando para desenvolver uma comunidade que aborda o assunto da transformação integral. Foi quando a gente começou a ter clareza sobre o que nós carregávamos. Foi quando a gente começou a perceber que nós tínhamos um chamado paternal. Então, algumas pessoas hoje me perguntam, por que paternal? O seu nome é Alexandre Paternal? Eu digo, eu assumi esse nome. Assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, sim, de Sarai para Sara, eu creio que Deus mudou meu nome de Alexandre Silva para Alexandre Paternal. Então, eu assumi a palavra, o nome paternal, associado à nossa vocação. Eu fui um órfão de pai vivo. Então, veja, eu tenho pai, está vivo até hoje, tenho mãe, está vivo até hoje, sou muito grato por tudo que eles fizeram, pelo empenho deles, eles me entregaram o melhor. Só que eu fui uma criança e adolescente, né? Depois a gente pode falar também que não existe adolescência. É outro assunto esse daí. Eu fui crescendo como um órfão de pai vivo. Veja, eu tinha pai, eu tenho pai, hoje é legal, nós troca ideia, falar que nem nós fala, toma café. Mas era o sentimento, eu tinha uma sensação de abandonado, uma sensação de rejeitado, eu não tinha afeição, né? Então, depois que a gente entendeu, né, como é que funcionava isso, liberar perdão e entender que eles fizeram melhor, mas essa é a minha história. Eu cresci com essa dor, com essa falta, com uma ausência. E a partir dessa ausência eu percebi que Deus estava nos entregando um propósito. Então, ser paternal hoje é entregar a afeição, a cura da alma para as pessoas cuja qual não tiveram a sensação, a afeição de pai, que eu também não tive. Então, a gente percebeu que essa visão, que envolve a transformação espiritual, emocional e material, é o trabalho que um pai faz com o filho. Sim. E hoje, nós existimos para manifestar a paternidade de Deus. Hoje, o nosso propósito, como igreja local, como família, é demonstrar a paternidade de Deus, é propagar a transformação integral. E a gente sempre fala o seguinte, que nada começa de fora para dentro, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui começou de dentro para fora, né? Começou dentro da nossa casa, começou no nosso relacionamento, começou com os nossos filhos, começou na nossa permissão daquilo que Deus queria fazer dentro de nós, né? Começou na nossa busca pelo autoconhecimento, né? De entender quem nós somos, enfim. É bom falar isso porque às vezes as pessoas acham que é assim, né? Rapidinho que as coisas acontecem. A gente está falando de pelo menos 17 anos de jornada, exatamente. Né? E as pessoas olham e falam, nossa, mas foi tão rápido. Só de casado são 16 anos. Parabéns. E nós vamos fazer agora, tá? Parabéns. Novembro. E às vezes a gente escuta as pessoas falando, não, mas eu não aguento o processo, né? Eu não sei se eu vou dar conta, né? Não sei se é para mim isso. Deixa eu te dizer, é para você. Você é capaz. Nós não somos os super-heróis, né? A única coisa que tínhamos no nosso coração e ainda temos é a disposição de querer aprender, de querer viver uma vida que agrada o coração de Deus. E eu acho que isso é interessante porque você falando sobre a paternidade, tudo isso começou dentro da nossa casa. Né? A gente tem uma história linda, que eu acredito que um dia a gente vai poder contar assim, né? A gente já contou, né, um pouquinho? Mas conta, essa parte é importante. Você acha importante a gente contar? Sobre paternidade, né? Então, deixa eu contar aqui rapidinho para vocês. Antes de eu conhecer o Alexandre, eu tive a Vitória com 17 anos, né? Então, o Alexandre, ele não é o pai biológico da Vitória. E quando eu casei, a Vitória já tinha 2 aninhos para 3 aninhos, e eu carregava uma culpa muito grande dentro de mim, porque eu dizia, a minha filha vai sofrer, vai crescer sem um pai como eu. Por quê? Quando eu tinha próximo aos 2 ou 3 anos, olha aí o padrão, né? Sendo replicada. Verdade. Quando eu tinha uns 2 ou 3 anos, meus pais se separaram, né? Então, eu cresci sem ter uma referência de uma figura masculina, sem saber o que é paternidade. Eu tinha o meu avô, mas o meu avô ele sempre foi muito na questão de suprir,
né? Mas não tinha aquela afirmação, né? Inclusive, o meu avô, ele era corintiano. E o momento mais especial era Eu tirei a Vanessa da lama, gente. Vocês não. precisam ver. Jesus fez isso. E o momento que era assim, de afeição, de estar junto. Marcela, tá sem acreditar que eu falei isso. Ele fala, viu? Era o momento do jogo do Corinthians. Então, assim, a maioria dos meus primos, meu irmão, todo mundo é corintiano ali, porque era o momento que tínhamos de afeição com meu avô, enfim. Então, quando eu casei com o Alexandre, eu já tinha a Vitória, eu falei, minha filha vai sofrer e vai sentir as mesmas dores que eu, né? Só que no dia do nosso casamento, acredito que você vai lembrar, nós cantávamos uma música que, uma nova história, Deus tinha para nós, né? E aquela música até hoje, do Fernandinho, até hoje, essa música, toda vez que a gente escuta, dá uma balançada, né? E foi exatamente isso que vivemos. Deus começou a escrever uma nova história, inclusive na vida da Vitória, né? E na minha vida também. E ali, de uma forma sobrenatural, gente, porque milagre não se explica. Milagre se vive. E foi o que aconteceu. O Alexandre, de forma assim sobrenatural, conseguiu, na justiça, fazer o processo da adoção da Vitória. Não, mas eu não consegui isso sem você, né? Sim, não foi eu. É lógico, né? Lógico que tem a minha parte contribuindo, mas se não tivesse essa permissão no seu coração de querer estar nesse lugar, isso não iria acontecer. Entendi. Então, ali as coisas começaram a fluir e o Alexandre viveu uma experiência bem profunda com a Vitória, que eu acredito que ali começou a ser o start, né? A grande verdade é que quando eu olhava para a Vitória, eu não via a Vitória dentro de casa. Eu via o pai biológico. Então, para aquele homem machista, orgulhoso, como é que era criar uma filha que não era sua? Então, era assim que o inimigo setava na minha cabeça. Então, eu não enxergava a criança, a filha Vitória, né? Eu enxergava um algoz, um inimigo. E eu vou falar uma coisa aqui interessante, importante, né? Já uma vez que Deus me curou. Sim. Quantos homens, né, que estão me assistindo, que estão me ouvindo, ainda sentem pelo fato de ver o algoz? Uau. Ou a dor que eu tinha era como a minha esposa já se deitou na cama com alguém. E é como que se eu pudesse ter feito tudo. Eu poderia ter saído com todo mundo, mas a minha esposa não. Eu creio que Deus tem restauração para os homens, né? A gente que tem esse olhar machista e muitas vezes arrogante, orgulhoso, eu fui curado, fui liberto por Deus. E eu comecei a enxergar não só a Vanessa como minha esposa, santificada, como também a Vitória como minha filha. Ter o privilégio de ser o pai que ela precisaria ter. E aí eu lembro até hoje, gente, isso é muito, muito vivo na minha memória, né? De quando a gente foi lá diante do juiz, né? Aí o juiz até brincou com a Vitória, falando se ela quisesse mudar o nome dela, enfim. E aí passou-se os dias, eu fui buscar a certidão, né, de nascimento, e estava ali o nome do Alexandre na certidão. E eu lembro que eu cheguei em casa, junto com a Vitória, e nós sentamos na mesa, no sofá, e ali eu comecei a chorar, agradecendo a Deus. E eu comecei a falar para ela, filha, você só não tem um pai físico agora, né? Mas também no papel, você está debaixo de uma autoridade, que é a autoridade do Alexandre. E ali eu e a Vitória, a gente se abraçou, a gente chorou muito. E ali Deus falou comigo. Deus disse, eu disse que mudaria a sua história. Eu disse que daria um pai para sua filha e que a sua história não seria a história da sua filha não seria a mesma que a sua, né? E por isso que eu digo que tudo isso que nós vivemos com a questão da paternidade começou dentro da nossa casa, né? E ali Deus selou aquele momento e nós fomos para o sertão, né? E ali Deus começou. Foi onde a gente construiu, né, a família. Dos ajustes que Deus fez na nossa casa foi naquele período. Foi mesmo. Então, para a gente começar aqui uma conclusão e amarrar esses assuntos, essa história incrível de milagre, de poder de Deus, nós queremos encorajar você, né? Tudo que nós contamos até aqui é para animar, encorajar você, dizer assim, olha, existe algo que Deus, quem sabe, também colocou no seu coração, algo que talvez queime no seu coração. Nós queremos, com a nossa vida, inspirar você. Hoje a gente, sem sombra de dúvida, se considera, assim, um casal de sucesso, não é? Em Deus, no nosso ministério, na nossa família, emocionalmente, financeiramente. E a gente tem muita gratidão por toda a história que a gente viveu, por esses 17 anos, entre altos e baixos, e choro e alegria.
E a gente reconhece que chegou o tempo da gente também derramar, compartilhar, transbordar de todos os milagres que nós vivemos, desde o nosso chamado. A gente contou aqui brevemente, resumiu, não é? Uma história de Sim. pelo menos 17 anos. A gente teria tantas coisas mais para contar para você e a gente não poderia ter chegado até aqui sem a ajuda das pessoas, sem os nossos pastores, sem uma comunidade local. Teve muita gente que nos apoiou, a gente precisou de ajuda de tanta gente e a gente quer reconhecer todas as pessoas que em algum momento nos serviram, nos apoiaram. A gente reconhece grandemente o favor de Deus na nossa vida e a bênção que foi ter cada pessoa. E eu quero encorajar você a refletir então sobre isso, não é? Nós temos, hoje, não sei se você viu, tem inclusive aqui um livro, Relacionamento com Deus, Propósito da Humanidade, foi as nossas anotações da Tenda do Encontro. Vamos falar em algum episódio sobre a Tenda do Eu Encontro? acho que seria legal a gente só fazer só um episódio para falar sobre isso. Para falar da tenda, né? É. Então, lá na Tenda do Encontro, que foi o quarto que a gente construiu para orar, a gente fez muita anotação e essas anotações foram publicadas esse ano. Então, se você quiser ter acesso ao livro, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Tem também um curso, Como Alcançar a Plenitude Espiritual. A gente gravou um curso, tem um link também aqui na descrição. Eu quero te pedir que você se inscreva no canal, curta, compartilha, nos ajuda a crescer esse canal e faça com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas nesse Brasil e fora desse Brasil, a partir da primeira cidade do Brasil. Pastora Vanessa, Pois não. esposa Vanessa, Pois não, querido. filha de Deus Vanessa, Pois não. deixa aí as suas últimas palavras, o seu último encorajamento para quem vai assistir esse vídeo. Bom, eu creio num Deus que Ele transforma os improváveis. Se você está assistindo esse podcast hoje, agora, nesse tempo, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Eu creio. Talvez você pense assim, nossa, mas eu já fiz tantas coisas, você não sabe a minha história. Nós contamos aqui um pouco só da nossa história. Mas Deus viu em nós o que nós não víamos. E nós temos uma palavra que nós recebemos, né? Que Deus nos daria olhos para enxergar tesouros no coração de muitas pessoas. E através desse podcast eu quero dizer para você que Deus, Ele pode e Ele quer te transformar por inteiro. Sim. Ele quer ver a sua vida transformada. Basta você dar uma resposta ao Senhor. Basta você se dispor em querer viver essa transformação, porque para Deus nada é impossível. Ele pode transformar qualquer pessoa. E a gente tem falado bastante sobre o lugar onde nós estamos, né? Sim. Sobre São Vicente, a primeira cidade do Brasil, onde as pessoas olham e falam assim, nossa, mas aconteceu alguma coisa em São Vicente, é improvável. Mas é nesse lugar que o Senhor gosta de... E tem livro saindo aí para a mulherada? Tem, é isso aí. Glória a Deus. Você que é mulher e deseja viver essa transformação por inteira, né? Logo, logo você vai ter aí um e-book em suas mãos, de você compreender um pouco melhor o que é você viver por inteira. Não viver em pedaços, não viver destruída em alguma área da sua vida, mas viver uma vida por completo, porque esse é o chamado de Deus para você, uma vida plena e abundante. Eu creio. Eu também quero, por fim, animar você uma vez mais. Esse foi o nosso primeiro encontro aqui no Paternalcast. Nós temos muitas coisas mais para compartilhar nessa jornada. Quero animar você a permanecer firme no Senhor. E se você quiser crescer integralmente, viver em plenitude, acessa aí o nosso Instagram, Alexandre Paternal, e o seu? Qual que é o seu Instagram? Pastora Vanessa Silva. Pastora Vanessa Silva. Isso. Então, segue aí no Instagram, se inscreve, a gente vai manter você informado. Quero animar você, nunca é tarde para recomeçar. Se você entende a importância de caminhar com alguém, você sabe que existe um futuro incrível para você, eu creio que Deus tem te chamado para esse novo tempo. Nós estamos vivendo tempos proféticos, tempos precisos, e sem sombra de dúvida, a vida com Deus, a inteligência emocional, o empreendedorismo vai potencializar e levar você até o seu propósito. Então, fica na paz, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Até o próximo Paternalcast. Deus te Até. abençoe. Deus abençoe. Foi muito muito bom, viu? ter você aqui.
Te amo. bater esse papo com você. E eu tenho certeza que é só o início de uma grande jornada. Eu também. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.